Oi. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Dani? Pessoal, tudo bem com vocês? Oi, pessoal, tudo bem? Oi, Val, como é que tá aí? Aqui hoje amanheceu com sol lindo, maravilhoso. Aí eu fiz assim, né? Comecei a filmar, falei, nossa, que sol legal, vou sair. Fui tomar banho, quando eu saí tava chovendo. Tava chovendo? Ontem também tava assim, pegadinho do Faustão. Tava chovendo, chovendo, aí veio. Não, tava o sol, depois choveu. Não, mas hoje tá muito bonito o dia. Ontem tava o sol lindo aqui. Tava friozinho, mas tava o sol lindo. Consegui até dar uma caminhada. Isso já é como que fala? Um milagre, né? É. Ô, Dani, vamos fazer os nossos pedidos? Ah, é, pessoal, ó, deixa o like. Se não gostar no final, vocês deixam o dislike, né? Fazer o quê? É um direito que vocês têm. Gente, muito obrigada por estarem aqui. Ô, Dani, vamos falar sobre a série Adolescentes, né? Porque foi o É. grande boom, está sendo um dos grandes conteúdos que estão se falando. Por mais que tem muita Ah, gente. deixa eu ontem teve uma amiga da minha mãe que me ligou e mais duas pessoas que me fez a pergunta se era verídico essa série. E aí eu tenho até uma informação que era. Não é, eu fui checar, não é como tem algumas informações na internet que a série vem de Liverpool e a série é verídica, não é, tá? A série foi tirada de alguns casos, mas no final das contas não é. Foi realmente. Sim, Agora, a mas parte de eu acho comentar que é vai muito com a real. doutora hoje. Não, eu acho que é muito real o assunto, Não, sabe? real assunto isso é O ponto, né? real Mas não é de e uma pessoa específica, como todo mundo está querendo. Ah, existe aquele garoto? Não, não existe aquele garoto. Mas aquele garoto está na casa de muita gente. A realidade dura e crua é essa, né? nossa, tá. Isso tá, viu, gente? Então, ele é o protagonista, né? Nossa, que atores, hein? É o Jamie. Gente, eu vou me abster de falar da série, porque eu acho que tem canais aí falando resumidamente das séries, falando sobre o contexto das gravações, gravando direto, dos atores. Eu acho que tudo isso tem canais já falando, mas eu fui vendo a série e fui assim fazendo anotações do que eu achei relevante trazer aqui de opinião. Então, eu acho que o debate ele é muito profundo, né? Porque se trata de adolescentes que são pessoas que saíram da fase criança, vai de adolescência e depois vai virar adultos, né? Eu acho o tema muito denso também de falar. E uma coisa que me pegou muito na série, eu tive várias cenas que assim me deu, vou falar gatilho não, mas me deixou assim reflexiva. Foi ele na sessão com a psicóloga. O que você achou dessa cena, Dani? Eu achei ele manipulador, né? Em primeiro lugar. Totalmente manipulador. Parabéns ao ator. Ele trabalhou muito bem. Nossa, muito. Ele é extremamente manipulador. Eu nem sei explicar. Nossa, aquela cena com a psicóloga Que ele joga. Nossa, é dura, mas ao mesmo tempo a atriz, eu acho que ela fez até realmente, como eles falam, né, que estuda o personagem até com realmente um psicólogo se porta, porque por um minuto eu pensei que ela era uma psicóloga mesmo. Apesar que os atores ali estão tremendos, né? O pai do menino, a mãe, o policial, gente, são pessoas que parecem realmente ela que também era policial, não era? Ela era psicóloga e policial, né? Ela é era dentro da da polícia, polícia, né? da polícia. Então, assim, eu fiz umas anotações aqui, só que eu tenho que entender o que eu anotei, entendeu? Porque eu não. Isso, porque a gente acabou de debater. Não! Sabe por quê? Eu vi muita coisa interessante ali, né? Ele passando pelas mentiras e após extraindo as verdades nuas e cruas. Cruas. Eu vi também aquilo, na hora que ele manipula, eu vejo quando ela
porque igual os pais, né? Quando vai dar uma ordem, né? Para uma criança, para um adolescente, como ele recusa, como ele usa a manipulação dele para recusar. É simples, ela manda ele sentar, uma coisa básica. E ele não quer, né? Ele não quer. Uma coisa simples, como tomar um banho, como estudar, como comer na hora correta, é uma coisa básica. E ele se recusa. E aí é onde ele cria aquela cena toda, porque ele queria falar ele queria mostrar o ponto dele, não importava certo ou errado, né? Mas ele se justifica certo, né? E como a vida real nos entrega muitas incertezas, né? Eu fui escrevendo aqui, eu vou falando e a gente vai debatendo, né? E a verdade distorcida. Quando a verdade distorcida, gente, ela é tão cruel. Tem gente que você está falando assim, ó, essa aqui é uma botilha, como que fala? Uma garrafa térmica. Não, essa aqui é uma garrafa de plástico. Distorce. E aí, pode ser que até você pense, será que é plástico mesmo? E isso acaba fazendo o adolescente distorcer o próprio caráter. Mas eu acho que isso não é sempre, tá? Mas muitas vezes é os pais. Por quê? Porque eles brigam, porque eles têm alguns problemas. Agora, lógico que não é toda vez, tá? Existem exceções, né? Não é todas as vezes que é a mesma situação. Mas eu acho que aí a criança ou adolescente, ele cria uma realidade só dele. E aí ele vive naquela realidade. Ou quando ele tem muito problema com o professor, ou quando ele tem muito problema na escola. Então, são lugares que tem problemas. Ele começa a criar uma realidade que é só deles. E aí aquela realidade não se encaixa, né, no mundo. A realidade é essa, né? E é onde começa, acho que vêm todos os problemas que vêm. Olha, Dani, eu vou falar sobre essa parte de adolescente. Eu fui uma adolescente, eu vivi muitas incertezas e vivi muito bullying, porque parece parte de todos, né? Viver uma realidade, a escola, crianças são cruéis, imagina adolescentes, são cruéis. Então, assim, eu vou me colocar muito no ponto de uma adolescente que eu fui. É claro que eu não cheguei a este ponto do Jamie da série, mas eu tive muitas incertezas. Eu vou falar mais para frente sobre o que eu acho dos pais também. Mas vamos falar também as redes sociais. As redes sociais criam uma falsa realidade para os adultos. Imagina aos jovens. Uhum. Porque eles acham que tudo é muito fácil. Eles acham que tudo cai do céu. Eu lembro de jovem, eu gostava muito de Friends, gostava muito daquele Barrados no Baile, eu pensava que eu gostava do Barrados no Baile. Eu pensava que eu namorava o Breno, gente, eu era toda iludida. Então, assim, eu achava que um dia eu fosse para Hollywood encontrá-lo, ele ia me ver e falava assim: te esperei a vida inteira. Nunca imaginei isso, não. Não, eu era aquela adolescente florida, mas do que eu sou adulta hoje, gente, eu sou muito, muito diferente do que eu fui adolescente. Mas eu amava Chico não, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu achava que eu não gostava, eu não suportava. Eu fui gostar de adulta. Porque o lúdico existe, né, gente? Mas essa fantasia também. A minha cabeça, gente, era doidinha mesmo. Agora, vou falar do último episódio. Quando o pai é dentro do quarto do filho, aquilo ali me cortou a alma, porque quando ele vê o filho realmente, depois da descoberta, quando ele está ali dentro do quarto, né? Como ele observa tudo e parece que tudo se encaixa depois. Porque até então as pessoas começam a falar: não, mas ele cometeu este crime porque pelos pais, os pais às vezes brigavam, ele não tinha uma boa criação. E a série é surpreendente que não tem nenhum desses motivos. Spoiler, né, gente? Não tem.
Agora, eu vou Na falar uma realidade, o menino não tinha problema suficiente para fazer o ato que ele fez. A realidade dura e crua é essa. Ele tinha problemas? Ele tinha, de bullying. Mas não necessariamente para cometer o crime que ele cometeu. Ele não soube aceitar a vida. Porque quando ele não soube aceitar a outra pessoa, ele não soube aceitar a rejeição. A realidade é essa. A verdade também que são várias capas, né, que ele tinha. Eu acho que ele sofria de vários transtornos não cuidados e isso foi acabando com ele. Porque a verdade também, né, Dani, tem a escola, todo local tem aquele popular, aquela menina popular, aqueles jovens que realmente chamam a atenção um do outro e tem aqueles jovens mais minguadinho, não é nem tanto a beleza. Não é um sex appeal. Sabe, não vai beijar quando é hora de que todo mundo está beijando aquele adolescente não beija, ele vai falar, mas por que eu não beijo? Ele se sente já rejeitado. Ele vai criando um campo minado na cabeça dele. Aí, o pior é quando eles criam uma coisa que não é real. Eu conheço pessoas que criaram situações assim, eu sou feia. E a pessoa é linda, e a autoestima dela é tão baixa, mas é dela ou dele, Oreva, é tão baixa que ela tem essa pessoa, ela não consegue. Por quê? Simplesmente porque às vezes ela não é bem numa escola, não é bem num high school, né, que seria o colegial no Brasil. Não, ela não consegue se destacar. Ela continua sendo bonita ou bonito, mas ela não consegue se destacar. Às vezes a pessoa que se destaca nem é tão bonito, mas é agradável, tem o que você falou, o sex appeal, porque às vezes o sex appeal não é beleza, não, é o que chama. A Né? beleza é muito relativa também, né, gente? Muito exatamente. E aí aquela outra pessoa começa a se frustrar de uma tal forma que ela se torna, às vezes, um perigo para a sociedade. E sabe o que eu percebi nesta série? Que não é só uma diferença de gerações, mas é algo mais profundo que nos coloca em contextos, sabe? Gente, eu não fui mãe, não sou mãe, mas eu ouvi uma pessoa falando esta semana, embora eu não concorde quando ela diz que este instinto de ser mãe é uma criação social, eu não concordei com essa frase dela, mas quando ela falou assim que nós mulheres queremos ser mãe por uma criação social, eu já não concordei com isso. Eu acho também não concordo com isso, não, hein? É que a gente não se concorda sempre, mas isso aí eu concordo com você, também não concordo. Mas o que eu concordei com ela quando ela fala do maternar, né? O maternar não é somente você ter um filho que sai da tua barriga. O maternar é muito além disso, sabe? A gente às vezes pode maternar ou paternar, né, gente? Não vamos levar mais. Mas vamos falar mais. Você pode adotar uma criança e que dá na mesma, né? Eu acho que filho é o que se cria, né? Mas muitas vezes a gente está maternando, exemplo, né? Esses dias eu estava lá na Decathlon e tinha uma criança chorando e ele perdeu, o pai dele estava no corredor, nos dois corredores, procurando ele também. E ele não viu o pai, mas ele se esgoelava. Então, aquela hora, eu tive que abaixar na altura dele, falar, vamos até os funcionários, né, gente? Porque aqui estranhos com crianças não são bem-vindos, não. Você tem que ir até o funcionário, falar daquela criança. Então, eu acho que a gente materna nessa parte também. Quando a gente tem cuidado com uma criança que não é nossa, mas é socialmente todo mundo, né? Eu achei tão bonito quando ela falou, a gente pode maternar. Às Sim. vezes com crianças, sobrinhos, vizinhos. Aqui, muitas vezes, a gente materna com os vizinhos. Agora são adolescentes, mas quantas vezes a gente fala com eles, os pais falam, fala para eles que não é só brincadeira, tem que estudar. Aí você fala, tem que estudar também. Então, assim, uma parte a gente faz isso, né?
E Isso faz parte aí, da tia, né? E faz é, parte da é uma sociedade. Sem isso, eu acho que as mães não conseguem. Ah, consegue, eu acho que consegue, todo mundo consegue, mas isso faz parte do dia a dia. Isso é a parte que todo mundo trabalha para aquele ser humano crescer melhor. nossa, e é tão importante, porque eu fico pensando, né, quando a gente está no social, eu falo assim: "Gente, eu também sou responsável". Esses dias, quantas vezes, gente, aqui na Itália, que mais tem é idoso, né. Aí ontem eu estava com a minha mãe, a gente foi num lugar, aí uma idosa caiu a bengala dela, tadinha, não conseguia se agachar, mas eu não prestei atenção que ela não estava saindo do lugar por causa da Gente, só um bengala, eles são minutinho, Val. Você continua falando com eles, eu já volto. Eu vou pegar o cabo do meu computador, tá? tá. E eles são orgulhosos, eles não pedem ajuda, tá? Não pedem, não pedem. Aí minha mãe viu que a bengalinha dela estava caída, deu para ela. Nossa, ela agradeceu. Eu acho que isso é um cuidado, sabe? Prestar mais atenção ao derredor. Outra coisa, né, que a Dani estava falando no início, culpabilizar os pais. Eu acho que é eu não sei. Tem pais permissivos? Tem. Olha, eu vejo que tem pais permissivos, tem, mas nem tudo é culpa só da criação dos pais, viu, gente? Muitas vezes não, a criança ela tem o seu próprio caráter, ela tem a sua própria escolha, então não adianta só culpabilizar os pais. Aí uma outra coisa da série, a conversa dos pais é dilacerante quando o pai fala do filho no passado, pois houve para o pai a morte do filho. E digo, eles disseram, como nós o idealizamos, os viam, o via e nós o imaginávamos. Eu acho que a Dani caiu. A adolescência, gente, é uma fase muito difícil. Quem passou por ela sabe, não é fácil. Eu voltei, essa minha imagem que não voltou. A gente tem um monte de incertezas. Deixa eu ver se coloco. Ai, não volta. A gente tem um monte de incertezas sobre a adolescência e isso nos causa grandes dúvidas. A gente tem certeza, né, de onde a gente veio, para onde a gente vai, o que, que vai ser da gente, o nosso futuro, o que a gente quer de profissão, quem vai ser o. Porque os nossos maridos, nossas esposas, os nossos filhos, a gente tem tudo isso. Ok. E esse aqui eu vou Aí, tirar. eu tô falando, a gente tem muitas Sei por dúvidas. que caiu, desculpa. A gente tem muitas dúvidas, né, Dani, incertezas sobre a nossa existência, qual o futuro de nós, o que, que a gente vai ter quando se formar, né? É muita Eu acho que a preparação. gente tem dúvida em qualquer parte da época da vida, né? A realidade Não, é Dani, essa. mas São dúvidas diferentes. vamos se focar na adolescência hoje. É, eu Na sei, eu adolescência. sei. Porque a adolescência é o foco mesmo de virarmos adultos. Aí depois tem adulto que vira sem vergonha mesmo, aí é difícil. Aí, sabe o que, que eu acho também? A gente esconde também o nosso passado de adolescente deles. A gente às vezes se mostra que a gente foi os melhores adolescentes, que a gente nunca falou nada para os nossos pais, nunca responderam que a gente era pontual, que a gente não mentia para dormir na casa de um amigo, que a gente não fumava escondido. Eu não fumei escondido. Olha, gente, eu nunca Eu me não fumei droguei. escondido. Meu pai fumava, né? Então, Meu pai também fumava. Uma quando vez, ó, meu pai achou cigarro no meu carro, ele me bateu por causa disso, o cigarro não era meu, realmente, o cigarro era do amigo meu que eu dei carona e ele abriu o porta-luva e colocou. E ele esqueceu, eu também esqueceu e ali ficou tempos. Levei uma surra por causa disso. E eu não fumei. Não, eu uma vez, quando meu pai fumava, eu fui lá, acendi um cigarrinho e fui fumar, né? Eu falei assim, ai, que delícia, eu vejo meu pai fumando, aquela boca, quando ele fazia assim, ai, que delícia, eu vou experimentar. Menina, que coisa horrível, para nunca mais na minha vida. Eu tenho horror de Não, eu cigarro. não suportava nem o cheiro, eu nunca gostei. Não, eu fui burrinha mesmo, Eu tá? O não cheiro gosto, já não eu não gosto de suportava, cigarro. mas eu achava que o cheiro
era uma coisa e experimentar a outra. As pessoas que transam escondido dos pais, porque tem pais também que não falam sobre sexo com os filhos e acham que os filhos vão nunca fazer sexo, né? Eles vão deixar realmente só para o casamento. A maioria dos E aí pais acham transa isso. escondido. Então, assim, eu acho, gente, que a pergunta é, né? Dá para fazer melhor, Dani? Não sei. Eu acho que não vem um manual de instrução, né? A gente tenta fazer o que a gente pode, porque também é complicado. Cada família, cada pessoa tem a sua vida, né? E às vezes a gente idealiza uma coisa, foi o que eu disse aquela hora. Todo mundo tem a dúvida, né, de alguma coisa. Cada aquela família, às vezes aquela mulher ou aquele cara, whatever, ele idealizou uma coisa e na hora que casa mesmo e tem os filhos, as coisas não andam no caminho que se idealizou. Então aí vem um monte de coisas, né? E aí as crianças estão no meio daquela confusão toda, e nem sempre as coisas são do jeito que são para ser. E é muito complicado. Então a criança não tem que melhorar. Eu acho que cada um dá o melhor de si. E eu falo assim, nós adultos, dá para fazer melhor? Será que a gente pode prever? Eu penso primeiro porque que os pais não gostam de ver o que está na frente deles. Isso é uma tendência de maioria deles, ou assim, 99,9, tá? É muito alta. Eu posso estar exagerando na porcentagem, mas é muito alta a porcentagem. Você vê pelo próprio filho meu, que você mesmo falou isso no começo de outra forma. Quando ele entra no quarto, que ele consegue rever realmente tudo. Ele não conseguia ver realmente que era o filho dele. Ele não conseguia. Por quê? Porque os pais não conseguem ver, olhar para um filho e falar: meu filho é assassino, ou meu filho vai ser um vagabundo, eu fiz tudo, trabalhei tudo, mas não vai estudar, ou meu filho vai ser louco. Ninguém consegue olhar para o seu filho e aceitar isso. nossa, mas sabe, aí a irmã dele, né, que já saiu da fase adolescente, já está na pré-adulta, né? Eles têm uma satisfação com ela, mas ao mesmo tempo eu vejo ela pensando: nossa, eu passei por tantas dúvidas que eu não compartilhei. Não é nem só por abertura ou falta de abertura, tem pessoas que se fecham, né? Sim, tem pessoas que é totalmente fechada, né? Não consegue se libertar, vamos dizer assim, né? Não seria nem essa palavra correta, não consegue transbordar o que está dentro delas. A realidade é essa. E ela foi uma dessas pessoas, mas que ela conseguiu se equilibrar. Porque tem pessoas que não transbordam e, de repente, elas, de uma vez. E aí é onde dá problema, que aí é onde mata, é onde dá todo, né? Vira uma coisa, um caos. Tem dois lados também para se ver. Olha, Dani, é uma série muito, muito profunda. Porque as Eu acho crianças não é legal. só nós, os pais, que somos responsáveis. Infelizmente, não é. A sociedade inteira é responsável por uma criança. Foi o que você falou. Você ajudou aquela criança, você foi responsável naquele momento por ela. Eu acho que os policiais, eu acho que é a família, eu acho que os professores, eu acho que os diretores, eu acho que é a família da família, que seria a gente chama aqui. Como é que seria no Brasil? É família, né? Que a gente chama. Aqui é família, não é parents, é família, porque os parents é os pais. Então, todo mundo para aquela criança ter um futuro legal. Porque só os pais é muito complicado. Então, aí, quando um pai e uma mãe não falam a mesma língua, já cria um problema. Quando não falam a mesma língua, já cria um problema. Né? Nossa, se Uma cria. pessoa quer uma coisa e a outra quer outra. Então, aí fica um fala uma coisa, outro fala outra. A criança começa a pirar, né? E é muito difícil as coisas andarem. E aí, quando não tem ainda ajuda externa, aí fica mais complicado. Eu acho que a casa da criança já é o lar dela, mas eu acho que uma segunda casa, quando ela começa a ir para a escola, é a escola. Eu tenho uma crítica que a escola ela não acompanha muito as mudanças que estão havendo.
Eu acredito que crianças que sofrem bullying é desde a nossa época, mas eu acredito que tem como ir combatendo essas crianças, sabem? De fazerem sofrer as outras, porque se você reclama uma vez, e você só dá, são crianças, sabe? Não tem uma conversa, ou deixar essa criança que comete bullying num, sem ir na escola por uns dias, ela não vai ter Eles direito não de são fazer uma prova. radicais aqui assim, mas eles são, tá? Quando fazem bullying aqui, eles realmente chamam na diretoria, conversa, se continuar. Só que o problema é muito maior que esse, Val. É mais ou menos assim, para você poder entender. A criança que está sofrendo bullying e a criança que está fazendo bullying. Essa criança vai para a diretoria, né? E essa vai junto. Então, a classe inteira vai ver as duas crianças sair, né? Essa criança, muitos casos, normalmente não vai ficar em casa, vai ser só chamada atenção. Mas, em alguns casos, quando é muito extremo, até fica. O que acontece? Quando volta para a sala, todas as crianças fazem bullying com essa que já tinha feito. Não, mas a verdade, a criança que sofre bullying, o bulinador, ele consegue colocar muita gente a favor dele. É muito difícil quando você sofre bullying. Por isso que eu acho que no método antigo era o melhor. Mas eu acho que as escolas não Infelizmente, mudaram muito, Dani. As escolas. mudaram, nas escolas mudaram. Dani, eu fui aquela criança, a minha irmã não, mas que sofria bullying. A minha mãe teve Eu que ir na também sofri escola. bullying. A minha mãe teve que ir na escola. A minha mãe teve um episódio horrível na escola por causa de Sim, nós. mas a gente, quando sofria bullying, mandava a gente resolver. Então, a gente já saía no tapa, né? A realidade era essa. E aí, as duas pessoas iam para a diretoria. E, às vezes, ficavam as duas em casa por aquele fato. Mas aí, no outro dia, aquela pessoa que tinha sofrido bullying e a pessoa que tinha feito bullying pensa duas vezes porque as duas ficaram em casa. Agora, hoje, não funciona. Eu saía no tapa. Ixi. Jura? E se falar alguma coisa que eu não gostava, minha mãe mandava eu resolver, e eu que resolvia. Não, minha mãe ia, porque uma que eu era aquela criança que não brigava, tá? A briguenta virou depois. Eu sou briguenta, gente, depois de velha. Não, de velha eu fiquei boazinha. Não, eu depois de velha, menina, tudo que eu não fui de criança, eu mando os outros calar a boca, se me manda calar a boca, e respondo mesmo. Estou respondona, não admito tantas coisas hoje, que eu amadureci também. Mas eu acredito que a frase é, gente, deixa aqui nos comentários, dá para fazer melhor? Não sei. Eu acho difícil. Não Ainda sei. mais que a internet. A Dani acha que a internet é difícil porque ela é muito o momento, né, Dani? A internet mostra o mundo que não é real. A realidade é essa. Vamos para uma coisa bem simples. Você entra no Instagram. Bem simples. Instagram é tudo lá, tá feliz. Exatamente. E a criança acha que aquilo é real, e não é. Não é só criança, não. Tem muito adulto que acha isso. Mas você tem a vida perfeita. Ninguém tem a vida perfeita. Por amor de Deus, isso é ilusório. Só que ninguém quer pôr a tristeza ou quer pôr a parte ruim. Ninguém vai ficar pondo a parte ruim. É a mesma coisa. O pai e a mãe morreu, ou o tio morreu. Você não vai pular o caixão. Bom, tem doido que faz, mas a maioria não faz, né? Não vai. Por quê? Porque é um momento de dor daquela pessoa. Então, geralmente, quando a gente está sofrendo, a gente não coloca. A gente coloca a parte boa. E aí, acaba virando uma página só de coisa boa, ou de coisa que você inventa para mostrar, que é pior ainda. Aí, o que acontece? A criança, ela pira. Porque ela pira naquilo, mas meu amiguinho tem um jet ski, olha, mas meu amiguinho, o carro da mãe é esse, mas o meu amiguinho, a mãe anda de chofer. E aí vai, né? Mas ela viaja não sei quantas vezes por ano, e ela tem, olha, mansão. E ali vai, e a mente vai crescendo, mas não se mexe para fazer aquilo acontecer. Acha que os pais têm obrigação de dar, e não funciona assim. Então, a internet é a pior ferramenta hoje em dia na mão de adolescente. Eu, por mim, adolescente não tinha internet. Eu acho que melhoraria muito a vida de muita gente. Agora, 100%? Não.
Não tem como. A gente interagia mais também, né? A gente, a minha Hoje, adolescência, eu vi um era relato, muito... que não é o caso aqui, mas de como as pessoas não têm mais contato. As pessoas não têm contato, e as crianças estão ficando assim. Por quê? Porque vai para a escola e faz o trabalho pelo computador. Vai não sei a coisa e faz pelo tablet. Vai não sei aonde e faz pelo celular. Não tem mais. A gente era obrigado a ir para a biblioteca, se reunir todo mundo para fazer um trabalho escolar. Então, a gente aprendia uma coisa chamada o quê? Conviver com o próximo, conviver com a sua diferença. Hoje eles não aprendem. Hoje, é diferente. Ai, eu vou morrer. E todo mundo quer morrer. Porque falou uma palavra que não gostou, parece umas maricas e fica morrendo lá. Não dá. Não dá. Mas dá para fazer melhor? Porque os pais não têm, é um resumo, né, de como criar um filho. Eles não vem quando pare. Gente, é que não tem manual de instrução. De instrução. Então é isso, gente. Muito obrigada. Deixa o like, compartilha o vídeo, deixa aqui nos comentários se vocês acham que tem como fazer melhor. Concordam que o mal é a internet. E quem viu a série, comenta aí qual foi a parte mais impactante, tá bom? Obrigada, viu, gente? Obrigada, pessoal. Beijo. Não esquece de deixar seu like, por favor, compartilha, e se não gostou do que a gente falou, pode até dar dislike, que eu tô aceitando. E compartilha e escreva, tá, pessoal? Beijo.